Boa noite, meus iluminados e minhas iluminadas, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre ele seja louvado. Mais uma noite, mais um estudo. Hoje o nosso estudo será quando orar. Quando orardes, não deveis ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai em vosso aposento e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E ele, que vê o que se passa em secreto, vos dará paga. E orando, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não querais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos lhe peçais. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Os fariseus, tantas vezes censurados por Jesus por causa da hipocrisia que lhes caracterizava as ações, até quando oravam, deixavam transparecer essa terrível falha moral. Tinha certas horas para isso e, em chegando os momentos determinados, quer estivessem no templo, quer se encontrassem no logradouro público, recitavam em altas vozes suas orações, evidentemente, mais para exaltação própria, para se fazerem passar por piedosos, do que para glorificarem a Deus. E daí a razão pela qual afirmou Jesus que, com tal prática, já estavam recompensados, ensinando-nos: quando quiserdes orar, entrai em vosso aposento e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e ele vos dará paga. O mestre deixa claro que a oração, para ser ouvida por Deus, precisa revestir-se de fervor e sinceridade, e pois deve ser feita em estado d'alma, todo especial, sem que olhares e ouvidos curiosos nos constranjam ou inibam. Jesus mesmo, quando queria entrar em comunhão com o Pai, buscava os lugares ermos, longe do burburinho das cidades, e ali, em silêncio, fazia suas preces. Não queremos absolutamente negar valimento às preces coletivas que se fazem nos templos de todas as organizações religiosas, desde que haja recolhimento e os presentes se associem de coração ao mesmo objetivo, porquanto o mestre também orava em companhia de seus discípulos. O que desejamos frisar é que em locais onde se aglomerem muitas pessoas, onde os mais variados estímulos externos impeçam uma boa concentração, impossível se torna estabelecermos uma conversa íntima, absorvente com Deus, e só nestas condições, livres de qualquer perturbação, é que poderemos abrir-lhe nossa alma, dizer-lhe nossas misérias, falar-lhes de nossas necessidades e pedir-lhes que nos auxiliem, como faríamos em uma conversa particular com um amigo e merecedor de nossa inteira confiança. Importa reconhecermos também que as preces feitas maquinalmente, apenas de lábios,
enquanto o pensamento vagueia e, por conseguinte, não nos sensibilize nem nos edifiquem, pouco ou quase nada vale, por lhes faltar aquele cunho de fervor e sinceridade a que anteriormente nos referimos. De acordo ainda com o texto evangélico em epígrafe, tampouco é a repetição mais ou menos prolongada de certas orações que nos granjeará as bênçãos celestiais. Para Deus, que é onisciente e sabe o que necessitamos antes de lhe pedirmos, tem mais significação o apelo inarticulado de uma alma aflita, o quebrantamento mudo de um coração tocado pelo remorso, do que as longas orações que se façam por mero formalismo ou em atendimento a hábitos convencionais, mas em que o sentimento não intervenha. Bom é que desfaçamos, por último, o equívoco muito corrente de que as orações possuam o mérito de expiar pecados e que, para purificar-nos de nossas culpas, bastam uns tanto Pai Nossos, balbuciado à guisa de penitência. As orações não têm, nem poderiam ter tal eficácia, porque anularia os princípios da justiça divina, segundo os quais cada um deva colher os frutos de sua própria semeadura. Conquanto não possa mudar os desígnios de Deus, a prece tem, todavia, enorme valor quando feita com fé, pois atrai a assistência celestial, os quais podem infundir-nos um suprimento de coragem para enfrentarmos os obstáculos que surjam em nossos caminhos, ou então sugerir-nos boas ideias em forma de intuição sobre como sairmos por nós mesmos das dificuldades que nos sobrecarregam. Ela pode dar-nos também a paciência necessária para suportarmos resignadamente as provas por que tenhamos de passar, em consequência de nossos erros. Assim compreendida, a prece é sempre benéfica, jamais fica sem resposta e constitui o melhor recurso de que os cristãos devem valer-se quando sintam que a vida se lhes torna um fardo pesado demais para suas forças. Vocês vão me perguntar assim, Vivi, se Deus sabe o que eu vou falar, o que eu vou pensar, antes mesmo, da ideia surgir na minha mente, ou as palavras saírem pela minha boca, por que eu tenho que conversar com Ele, E esse final de semana eu adoro eu li o livro, A Cabana, e o filme, eu já tinha visto o filme, e esse final de semana eu vi de novo. E aí, o que Deus quer de nós? Intimidade. Ele sabe tudo que passa com cada um de nós, mas a intimidade é que Ele quer. Que nós reconheçamos as nossas falhas, os nossos erros e que a gente possa entrar dentro do nosso quarto interior e rogar a esse Deus maravilhoso, a esse Pai maravilhoso, a sua proteção, a sua inspiração, que tenhamos a sabedoria necessária para lidar diante das nossas dificuldades, porque Ele sempre responde os nossos questionamentos, o nosso apelo, o nosso descontentamento. A gente não fica, meus irmãos, sem resposta. Quando a gente ora, igual foi falado aqui, com fé, Quando a gente tem um arrebatamento de alma junto ao nosso Pai,
ou nosso amigo Jesus, né? No filme ele até fala, o personagem fala assim, porque os cristãos, ele falou assim, eu prefiro que me chamem como amigo, né? Então a gente tem nesse grande Jesus um grande amigo, que sempre também está ao nosso lado, nos orientando, né? Como prosseguir nesses caminhos pedregosos da vida. Então, que quando nós orarmos, nós entramos em sintonia verdadeira com o Mestre, né? Com Deus, nosso Pai, para que o nosso apelo, a nossa rogativa, tenha a resposta necessária, que sempre tem, mas que nós possamos ouvir, fora dos barulhos, né? Que o mundo permite. Então, que a nossa alma possa estar ali, juntinha com Ele, para que a gente possa ouvir o seu afago, as suas melhores, né, formas de como a gente agir diante daquela dificuldade que estejamos passando. Boa noite para vocês, meus irmãos, um bom estudo, uma boa reflexão e que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Até amanhã, se Deus quiser.